que acontece? Desavença vai haver em todo lugar. Só que existe, em qualquer lugar no mundo, um predicadozinho que chama vaidade. E essa vaidade toma conta do indivíduo. E não pensa que só por ele ser maçom, ele deixou a vaidade de lado. Dentro da maçonaria, infelizmente, existe isso ainda. Eu acredito, e tenho prova disso, que com o tempo, a própria egrégora maçônica acaba colocando esses indivíduos para fora, porque não é o lugar deles. Então, o problema de São Paulo, particularmente, eu sou paulista, estou no Rio há 22 anos, a gente tem acompanhado um pouco, simplesmente resolveram fazer um novo Grande Oriente em São Paulo, porque quem perdeu a eleição saiu magoado, prejudicado. Ou seja, na nossa opinião pessoal, não aprendeu nada do que é maçonaria. A maçonaria, ela procura nivelar todos os irmãos, todos. Aqui não tem maior ou menor, nós somos todos iguais. Mas infelizmente, alguns irmãos entram pensando em tirar proveito da ordem. Já ouvi dizer, agora eu entrei para a maçonaria e vou ser um homem rico. Eu dou risada quando escuto uma coisa dessa. Riqueza sim, mas riqueza em sabedoria, em conhecimento, em discernimento, né? Em saber mediar as coisas, ser uma pessoa mais equilibrada. Mas financeiramente, estou há 22 anos na maçonaria, continuo no mesmo patamar. Graças ao bom Deus e o grande arquiteto do universo, a maçonaria me tornou uma pessoa melhor. Talvez não mais inteligente, porque inteligência, na minha opinião, não existe maior ou menor, existe um nível. Mas a gente tem a condição de despertar essa inteligência. Então, a partir desses ensinamentos da maçonaria, eu comecei a ter uma visão melhor das coisas. Então, eu comecei a tratar a minha vida melhor. Infelizmente, alguns irmãos, né, porque são irmãos, foram iniciados na maçonaria, o poder às vezes sobe a cabeça. E perdem uma eleição e simplesmente criam uma nova maçonaria. E as coisas não funcionam dessa forma. Essa é a minha visão pessoal e eu acredito que seja a visão da maior parte dos maçons de bem que pretendem sempre ter um crescimento dentro da obra. O que acontece? Desavença vai haver em todo lugar. Só que existe, em qualquer lugar no mundo, um predicadozinho que chama vaidade. E essa vaidade toma conta do indivíduo. E não pensa que só por ele ser maçom, ele deixou a vaidade de lado. Dentro da maçonaria, infelizmente, existe isso ainda. Eu acredito, e tenho prova disso, que com o tempo, a própria egrégora maçônica acaba colocando esses indivíduos para fora, porque não é o lugar deles. Então, o problema de São Paulo, particularmente, eu sou paulista, estou no Rio há 22 anos, a gente tem acompanhado um pouco, simplesmente resolveram fazer um novo Grande Oriente em São Paulo, porque quem perdeu a eleição saiu magoado, prejudicado. Ou seja, na nossa opinião pessoal, não aprendeu nada do que é maçonaria. A maçonaria, ela procura nivelar todos os irmãos, todos. Aqui não tem maior ou menor, nós somos todos iguais. Mas infelizmente, alguns irmãos entram pensando em tirar proveito da ordem. Já ouvi dizer, agora eu entrei para a maçonaria e vou ser um homem rico. Eu dou risada quando escuto uma coisa dessa. Riqueza sim, mas riqueza em sabedoria, em conhecimento, em discernimento, né? Em saber mediar as coisas, ser uma pessoa mais equilibrada. Mas financeiramente, estou há 22 anos na maçonaria, continuo no mesmo patamar. Graças ao bom Deus e o grande arquiteto do universo,
A maçonaria me tornou uma pessoa melhor, talvez não mais inteligente, porque inteligência, na minha opinião, não existe maior ou menor, existe um nível, mas a gente tem a condição de despertar essa inteligência. Então, a partir desses ensinamentos da maçonaria, eu comecei a ter uma visão melhor das coisas. Então, eu comecei a tratar a minha vida melhor. Infelizmente, alguns irmãos, né, porque são irmãos, foram iniciados na maçonaria, o poder às vezes sobe a cabeça. E perdem uma eleição e simplesmente criam uma nova maçonaria. E as coisas não funcionam dessa forma. Essa é a minha visão pessoal e eu acredito que seja a visão da maior parte dos maçons de bem que pretendem sempre ter um crescimento dentro da ordem.